está chegando. Vocês têm aterro sanitário ou utilizam de um outro município? A gente tem hoje um aterro sanitário lotado. Sim. Hoje a gente paga uma outra cidade para receber o excedente das 9 toneladas diárias que a gente pode colocar. A gente produz hoje 20 toneladas de lixo por dia, a gente só pode receber 9 e a gente paga O excedente. E a gente está legalizando, otorgando as expansões aí dos aterros como município, mas isso é um problema. Os limites chegando, os limites planetários estão sendo todos atingidos. O limite de produção de plástico, de lixo, de uso de água, está tudo sendo atingido. E a gente vê aqui, o esgoto está no limite, o lixo está no limite, né? Você viu a neve com microplásticos essa semana que passou aí? Vocês aqui têm Vocês uma viram coleta isso? seletiva do lixo. Tem. Mas olha, tudo isso é porque, vejam bem, olha a importância de tudo isso. Para ser instância, você precisa ter alguns indicadores sendo atendidos, porque senão você perde a sua classificação de instância, você cai no ranking e você deixa de ser instância. Então, para ser instância, você tem que ter coleta seletiva, você tem que ter esgoto tratado, você tem que ter um monte de coisa. Cidade sustentável, né? A gente tem aqui no estado de São Paulo, chama Município Verde Azul, que tem vários índices. A gente já foi 8º lugar no ranking, a gente perdeu um monte durante todos esses anos, agora a gente está voltando e esses índices também permitem que a gente receba verba do estado para algumas coisas. Então, está tudo sendo um pouco amarrado. E no final, a Agrotur teve um papel bastante importante na pressão em cima dos políticos para que eles conseguissem esses índices, né? E que no final, quando você vê que é o turismo que está pagando a expansão da estação de tratamento de esgoto, você vê a importância do turismo na organização do município, né? É isso. Voltando. E a estação de tratamento fica depois da cidade também. Então, de qualquer modo, dentro da cidade, a nossa água ela é teoricamente limpa, né? A gente tem algum descarte de sítios, fazendas ou construções na área rural, mas a estação de tratamento é depois da área da cidade. A área rural, com certeza, com fossas, né? Fossa. Porque é um modo antigo de se fazer também. Tem alguma... Com certeza está dentro do plano diretor da cidade, né? Então, isso é básico. A gente não tem um plano diretor rural próprio, por exemplo, e é uma das lutas nossas de conseguir um plano de uso e ocupação do solo rural. A gente tem na área urbana, que é esse pequenininho, mas a gente não tem. Então, No município. a gente pode plantar eucalipto numa área de recarga do aquífero, coisa que está muito errada. Na verdade, não tem uma ordenação do uso do solo do município, mas é uma das lutas do Instituto, é essa pressão. A gente vai conseguir. Não sei se a gente tem tempo, se o rio não vai secar antes, mas a gente está correndo. Enfim, então a gente tinha o rio principal, que é o Rio Jacaré, os principais ribeirões, e aí as informações que o Juan ele utilizou para descobrir então onde estavam essas nascentes foram, primeiro, as manchas d'água dentro da bacia do Alto Jacaré, que são todos os represamentos de água na área rural. Aqui, eu não sei se vocês chegaram a visitar Patrimônio, que é um bairro afastado de Brotas. Nós estamos hospedados lá. Ah, que ótimo. Então, esse represamento aqui é a represa de Patrimônio, que é o primeiro grande represamento do Rio Jacaré e que a água lá é a mais limpa num grande represamento que você pode utilizar. Porque antes disso, o Rio Jacaré é um córrego bem pequeno, de água não dá para nadar. E aí o represamento, inclusive, por conta da usina hidrelétrica que a gente tem lá, né? O represamento foi feito por essa usina. Ele é o primeiro represamento, então a água lá é muito limpa, é muito boa. Porque o volume lá tá bem baixo, né, gente? Tá sequíssimo. Nós fomos lá hoje de manhã e assim, a gente ficou assustado. não tá escorrendo, né? Ainda mais essa época que é uma época de seca, né? A gente tem esse problema todos os anos, setembro é caótico no quesito água no Rio Jacaré. Inclusive, eu estou vendo que vocês estão interessados, por exemplo, olha como é importante o nosso papel, digamos, como agentes de provocação e de cobrança, porque a gente teve uma reunião sexta-feira passada ou quinta-feira passada com a empresa que tem a concessão da exploração da usina, que são pequenas usinas espalhadas aí pelo Brasil que foram reativadas. Essa usina estava parada, mas com o problema da crise hídrica, da crise energética, dos apagões, o governo brasileiro então reacendeu várias usinas pequenas, entre elas essa, que tem uma concessão, tem uma empresa que opera isso aí. E nunca houve uma conversa entre a usina e o turismo, o que é, assim, impensável, porque em vários lugares do mundo a represa e o turismo trabalham em harmonia porque a usina ela controla o volume de água do rio.
E a gente, para operar o rafting, por exemplo, a gente precisa de um certo nível de água no rio. E se eles também abrem ou fecham essa represa no meio de uma operação turística, pode ser complicado. E a gente nunca conversou sobre isso. Então, teve uma primeira reunião na semana passada, onde a Secretaria de Turismo, o Instituto, vários empresários estavam representados ali para conversar, abrir um canal de diálogo. E a primeira coisa que ele falou, é óbvio, a gente pode ter os dias, marcar, fazer de noite, enfim. Só que a gente nunca tinha sentado para conversar. Né? Só precisava do diálogo. Né? Na verdade, em vez de esperar o acidente acontecer, né? E aí entrar com processo, vamos conversar. E olha que vocês já são organizados, né? São detalhes. Sempre aprendendo. A gente nunca tinha conversado. Então, nós temos lá o Parque Estadual do Rio Doce, que é uma área Ramsar, um sítio Ramsar, que a água é lá dele, nasce dele, não vai para lugar nenhum, e nós nunca tivemos uma aula disso lá na nossa cidade. Nossa cidade não conhece o parque. Tem os 3 ou 4 que conhecem. Mas é incrível, falta